Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana. Nós vamos continuar conversando sobre contabilidade de custos. No último vídeo, nós retomamos os conceitos de custo, a sua definição, essa questão do esforço, dos recursos, tudo aquilo que é empenhado para que nós possamos obter os nossos produtos. Vimos também, rapidamente, o que já tínhamos falado em vídeos anteriores, que é a utilização de bens de produção para a obtenção dos bens de consumo e serviços, a questão desta necessidade de dados para que nós possamos conviver com a concorrência, estabelecer métricas de eficiência, entender como é que o nosso processo está funcionando. E um dos conceitos que nós vimos foi a questão da evolução da contabilidade de custos, passando pela consolidação da demonstração de resultados. E eu chamei a atenção de que nós iríamos falar disso em vídeos posteriores. E é o que nós pretendemos fazer agora, retomando também que nós vimos a distinção entre os termos básicos, gasto, investimento, despesa, custo, perda. E nesse vídeo nós vamos ficar focados nesta dimensão de despesa e custo, a dimensão principal que está envolvida na questão da contabilidade de custos. Onde eu vou obter esses dados? Como tratá-los? Qual o resultante da síntese desses dados? A sistematização desses dados nos permite uma percepção macro da nossa empresa? Sim, é isso que nós vamos tratar neste vídeo, usando dados que estão disponíveis na internet, de empresas que, por exigência até legal, disponibilizam esses dados para o público, na grande mídia, seja em jornais, seja em sites de grande acesso, de grande volume de acesso. Nós vamos usar aqui dois demonstrativos de resultado do exercício de duas empresas para demonstrar como nós podemos ter acesso a dados. E vejam que a ideia não é nem identificar quais são essas empresas, mas eu entendi essas empresas como tendo dados muito bem estruturados e apresentados aqui no ano de 2017 e 2016. Eu então identifiquei duas empresas do mesmo setor de atuação, para que nós pudéssemos ter um exemplo de dados que nós podemos obter dessas empresas. Então vejam que no demonstrativo de resultado do exercício, a gente tem aquela estrutura básica, padrão, onde nós vemos o valor total da receita, o custo da mercadoria vendida, do qual então a relação entre esses dois valores nós podemos obter o lucro bruto. Em seguida, eles apontam as despesas com vendas, despesas com administração e outras receitas ou despesas, e por aí vai. O DRE, ele é um instrumento muito importante na percepção de como a empresa atuou em um determinado período. Então, neste caso aqui, esta empresa, que nós estamos chamando de empresa 1, trouxe os dados de 2017 e 2016. Então vejam que nós temos aí os valores apresentados pela empresa de 2 anos. E vamos comparar, vamos trazer também outros dados de uma outra empresa, essa aqui nós vamos chamar de empresa 2, vejam como é muito parecido, como é muito parecida a estrutura dos dados, o DRE, ele tem uma regra, mas alguns nomes, algumas descrições mudam um pouco, mas a essência é a mesma. Então aqui receita líquida, por quê? Porque considera-se receita líquida o total do faturamento e retira-se alguns impostos, alguns valores para que nós possamos ter um valor da receita realmente que foi resultante da operação das minhas vendas. E aí eu tenho o custo da mercadoria vendida, neste caso aqui apresentado também como custo das vendas e serviços, mas é custo da mercadoria vendida, tá certo? O lucro bruto, da mesma forma que a empresa anterior. Os valores têm dimensões distintas, são empresas de tamanho muito diferentes. Vejam que a anterior teve um total de 72 milhões de
em 2017, enquanto aqui já ultrapassa a casa, né, de 1 bilhão e 667 milhões, porque os valores estão em milhares de reais. Neste caso, o que nos interessa não é o volume absoluto, mas a relação entre os valores, para que nós possamos criar percepções de como se estrutura a eficiência, de como se estrutura o processo produtivo dessas empresas. Então vejam quantos dados importantes nós já conseguimos obter com o DRE, um documento, um demonstrativo que fica público na internet, então você consegue encontrar facilmente de empresas de um setor que você queira analisar. Então vejam aí que a gente está vendo o custo da mercadoria vendida de 2 anos da empresa 1. Então, em 2016, nós tivemos aí a receita líquida de 65 milhões em 16 e 72 milhões em 17. Então, houve um aumento. Será que esse aumento é proporcional ao custo da mercadoria vendida? Qual é a relação? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque além da receita líquida da empresa 1, a gente tem também a receita líquida da empresa 2. Olha lá. 1 bi 618 em 16, 1 bi 667 em 17. E temos outras informações, como, por exemplo, o custo da mercadoria vendida da empresa 1. 53 milhões em 16, 57 milhões em 17. A empresa 2, 1 bilhão 280 milhões em 16, 1 bilhão 223 em 17. Olha só que interessante. Apesar de ter um aumento no faturamento, esta empresa conseguiu ser eficiente o suficiente a ponto de ter um custo de mercadoria vendida menor do que a receita, do que o aumento proporcional da receita. Percebam que isso é importante. A receita aumentou e, no entanto, o custo da mercadoria vendida caiu. Olha só que interessante. Já que de cara a gente já consegue ver uma informação importante, mas não é isso que nós queremos, nós vamos adiante ainda. A gente pode levantar, então, aí várias informações, né? Então, a gente pode fazer uma tabela aqui, só com essas duas empresas, esses 2 anos, onde a gente consegue enxergar, então, as receitas, o custo da mercadoria vendida nesses 2 anos, a despesa com venda. Então, aqui pode estar incluído comissões, valores relacionados à distribuição e assim por diante, e despesas com administração. Vejam que a despesa com administração, então, tem uma certa relação com o tamanho da empresa, vejam que existe essa relação, e aí a gente pode, então, já aqui estabelecer uma série de comparações, de análises, de construção de uma perspectiva. Quanto mais dados eu tiver dessas 4 variáveis só, que são, já nos permite uma visão muito ampla. Então, eu posso, inclusive, desenhar esta tabela de um jeito diferente. Eu posso colocar os dados da empresa de uma forma estruturada para poder perceber os dados da empresa de forma mais eficiente até do que a relação entre as variáveis. E assim eu vou poder construir, então, muitas análises. Então, as possibilidades de análise são muitas, vai depender da necessidade informacional. Eu tenho as variáveis que dimensionam os conteúdos que nós coletamos, que é empresa, ano, que é a variável temporal, presente sempre na maioria das coletas que nós fazemos de dados, e temos as variáveis que nós chamamos de fatos, né? São as variáveis que contêm os valores sistematizados, sumarizados, neste caso aqui das empresas, por ano. Então eu tenho a receita, eu tenho o custo da mercadoria vendida, eu tenho a despesa com as vendas, eu tenho as despesas com a administração, e nesse primeiro momento eu já posso, então, elaborar uma série de análises. Eu posso fazer análise da relação entre essas variáveis como um todo. Então eu pego esse universo que eu tenho e faço esta relação. Como está a relação, a média desta relação entre o custo da mercadoria vendida e a receita? Como é que está a relação entre as despesas de venda e o custo da mercadoria vendida? Será que neste setor o custo das vendas, o
O que eu preciso gastar com as vendas é proporcional ao custo da mercadoria vendida? A despesa com a administração, como é a relação dela com a despesa de vendas? E a relação dela com o custo da mercadoria vendida? E o que ela representa em relação à receita? Percebam que existem muitas análises que eu posso fazer. Eu posso analisar a empresa de forma vertical, então eu posso analisar estas variáveis de uma empresa em um ano, posso analisar de forma horizontal, comparar os anos daquela empresa, posso comparar vários anos das várias empresas, e tudo isso ainda pensando que eu posso agora contextualizar esses dados. Como? Buscando dados externos a esta coleta que eu fiz. Então, eu posso buscar dados sobre essas empresas, então eu posso identificar o número de funcionários, qual é o tempo de existência dela, onde ela se localiza, qual é o perfil de produto que ela produz. Quando eu pego, por exemplo, a dimensão tempo no ano, eu posso saber como foi o desempenho da economia naquele ano e verificar se aquele setor teve esse desempenho, acompanhou o desempenho ou não, se esta empresa acompanhou o desempenho do setor, se essa empresa acompanhou o desempenho global, e assim por diante. Então, são inúmeras as análises que eu posso fazer a partir de simples dados que eu posso coletar na internet de empresas que divulgam esses dados. Isso não é um uso indevido da informação, esses dados estão disponíveis para análise. É importante para a sistematização de um ambiente transparente, para que todos possam entender a saúde dessas empresas, para que eu possa decidir se eu quero ou não investir nessas empresas como acionista, por exemplo, se eu posso confiar nessa empresa como fornecedora, se eu posso confiar nessa empresa como cliente de um insumo que eu vendo a ela, e assim por diante. Então, esse ambiente transparente depende do acesso a esse tipo de informação. No nosso caso, a reflexão é sobre dados relacionados a despesas e custos. Por isso é que quando nós analisamos aqui, ó, vejam, quando nós analisamos aqui o DRE, nós paramos nos dados que nos interessavam. Existem outras despesas aqui, por exemplo, as despesas outras, né, que podem ser aqui outras receitas ou despesas operacionais, que são aquelas que não se enquadram em vendas ou administrativas. Vamos deixar isso de fora nessa primeira análise nossa. Temos também as despesas financeiras, que também vai estar muito relacionada ao potencial de administração do fluxo de caixa desta empresa. Então, se ela tem muito capital próprio, se ela trabalha com capital de terceiros, se ela tem um volume de passivo muito grande, que está comprometendo o custo financeiro, ela está tendo que buscar capital fora. Então, toda essa especulação, vamos deixar para uma análise mais financeira. O nosso interesse nesses nossos vídeos é pensar na questão dos custos. E vejam, estou acabando de ver aqui agora também, ó, imposto de renda. Então, os impostos, né, essa questão a gente não controla diretamente. Mas estes valores que nós estamos administrando nessas tabelas que nós construímos aqui, com os dados sobre essas duas empresas, já nos permite construir análises muito interessantes. Se eu puder fazer isso com 4, 5, 10 empresas, se eu puder fazer isso com 5, 6, 7 anos, quanto maior o volume de dados, mais rico vai ser a possibilidade de análise que eu vou ter. Nesse nosso exemplo, a gente vai estar trabalhando aqui com 2 empresas, 2 anos do mesmo setor. Com isso, a gente consegue, então, já fazer um pequeno ensaio de análises que a gente pode traçar sobre dados de despesas e custos da nossa empresa. Com isso, a gente traz esta reflexão que vínhamos fazendo sobre contabilidade de custos para um nível mais palpável, mais prático, mais aplicado. Vamos continuar essas reflexões nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.